19h30, hora oficial do Brasil. Boa noite. Imagens das câmeras de segurança do prédio onde a soldado Gisele Alves Santana foi encontrada morta em São Paulo reforçam as suspeitas de que o caso não tenha sido suicídio, mas sim um feminicídio. O corpo da soldado foi exumado e os resultados dos exames devem ser divulgados o quanto antes. 18 de fevereiro, 8h02 da manhã. O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, marido de Gisele, aparece sem camisa no corredor do prédio. Logo depois chegam os socorristas. Ele fala ao telefone, segundo testemunhas com um coronel. Cerca de 1 hora depois, chega o desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Geraldo ligou para o desembargador. Os dois são amigos. Eles se cumprimentam e entram no apartamento. Depois, Geraldo aparece de banho tomado, com outra roupa. Dentro do apartamento, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, estava caída no chão. As fotos tiradas no local chamam a atenção para um detalhe. A arma aparece bem encaixada na mão de Gisele Alves. Segundo os peritos, algo considerado improvável em um caso de suicídio. O cartucho disparado também não foi encontrado. Os socorristas que atenderam a ocorrência foram ouvidos. O primeiro a entrar no apartamento disse que a vítima estava caída entre o sofá e o rack da televisão, com muito sangue na região da cabeça, inclusive já coagulado. Segundo ele, Gisele segurava uma arma na mão direita com o dedo fora do gatilho. O profissional afirmou que estranhou a cena e decidiu segurar a equipe de socorro para que o local fosse fotografado antes do início das manobras de reanimação. Um bombeiro contou que, ao chegar, encontrou o tenente-coronel sentado no corredor, falando ao telefone com outro coronel. Disse que ele falava em tom calmo. Ele afirmou ainda que, pela experiência em atendimentos deste tipo, ficou convencido de que o local não apresentava características de uma cena típica de suicídio. O primeiro pedido de socorro foi feito pelo militar às 7h57 da manhã. Polícia Militar Emergência. Tenente Coronel Neto, a minha esposa é policial feminina, ela se matou com um tiro na cabeça. Manda o resgate, uma viatura aqui agora, por favor. Uma vizinha disse à polícia que acordou naquela manhã exatamente às 7h28, ao ouvir um barulho de um estampido único e forte, que sabia das brigas constantes do casal, pois dava para escutar os gritos. Esta é a última imagem de Gisele com vida. No dia anterior ao crime, ela foi à academia. Há relatos de que pessoas que escutaram perceberam um odor forte de um produto após esse segundo banho, e ele, com o argumento de se dirigir até o Hospital das Clínicas para ver a sua esposa, ele fica no estacionamento. Ele não sobe para ver o estado real da sua esposa. Eu já disse e volto a repetir, a perícia técnica tem muita experiência para conseguir esclarecer este caso, e vai esclarecer. A defesa disse que o tenente-coronel não é investigado, suspeito ou indiciado e que ele colabora com as investigações. Procurada, a defesa do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan ainda não se manifestou. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Esposa de Moraes diz que escritório de advocacia dela nunca conduziu nenhuma causa do Banco Master no STF. O escritório de Viviane Barsi alega ter feito 94 reuniões de trabalho durante quase 2 anos, a maioria na própria sede do Banco Master.
Irã desafia Trump e confirma filho de Khamenei como novo líder supremo do país. Horas depois, presidente americano afirma que guerra está praticamente concluída. Preço do petróleo oscila com tensão no Oriente Médio e a Associação de Importadores indica que litro da gasolina no Brasil registra defasagem em relação à cotação internacional. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Grupos de motociclistas que se encontram nas madrugadas, nos chamados rolezinhos, voltaram a assustar moradores na zona sul do Rio de Janeiro. Sem capacetes, eles foram gravados empinando as motos e com escapamento aberto em diferentes bairros da região. As imagens estão nas redes sociais. Popularmente nomeados de rolezinhos, os encontros desses motociclistas têm tirado o sono de moradores da zona sul do Rio. Essas gravações foram feitas na última semana e mostram um grupo com dezenas de motos passando pelos bairros da região. Os encontros geralmente ocorrem durante a madrugada e é esse o barulho ouvido nas ruas quando os grupos passam com o escapamento aberto. Quem participa comete diversas infrações de trânsito. Nesse vídeo, um dos homens empina uma moto, assim como nesta outra imagem. Vários condutores circulam sem capacete e chegam a fechar uma via, como neste registro, feito em um dos principais túneis da cidade. Um dos primeiros impactos, sem dúvida nenhuma, é na sensação de segurança, né? Porque em determinado momento chega esse grupo gigantesco, enorme, nós estamos falando de mais de 50. A Avenida Atlântica, em Copacabana, é uma das vias utilizadas pelos grupos, que chegam a marcar os encontros pela internet. Apesar das reclamações de moradores da zona sul do Rio, a Polícia Militar informou que não foi acionada para as ocorrências durante a madrugada na semana passada. A corporação diz ainda que desenvolve ações para evitar que os rolezinhos aconteçam. Durante esses encontros, há muitas infrações de trânsito que são cometidas, mas nosso principal objetivo é coibir furtos, roubos e também o tráfego e trânsito de veículos roubados durante esses encontros. Realmente tem que a Polícia Militar trabalhar isso, né, procurar mapear os trajetos mais comuns dele para poder fazer a abordagem devida, né, que são um grupo bastante numeroso, então a polícia também vai ter que se organizar para poder fazer essa abordagem. Procurada, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro disse que não é responsável por monitorar estes casos. Um policial militar foi resgatado de helicóptero após bater um carro de luxo contra um poste na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, o veículo, um Camaro amarelo, pertence ao PM de 29 anos que perdeu o controle da direção por causa da pista molhada, resultado do forte temporal deste fim de semana. Nas imagens é possível ver o carro deslizando de lado até bater a porta do motorista contra o poste em frente a um shopping. Ele ficou ferido, foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, encaminhado ao Hospital das Clínicas e segue em estado grave. Um delegado da Polícia Federal e um ex-secretário de Estado foram alvos de uma operação hoje no Rio de Janeiro. As investigações revelaram que eles faziam parte de um esquema que favorecia um traficante internacional de drogas. Quem vai trazer todas as informações ao vivo para a gente a partir de agora é a repórter Bruna Carvalho. Muito boa noite para você, Bruna. Oi, César, boa noite para você, boa noite a todos. Essa operação da Polícia Federal foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Foram expedidos 4 mandados de prisão e 3 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está o delegado da Polícia Federal, Fabrício Romano. O ex-secretário estadual de Esportes, Alessandro Pitombeira Carracena, também foi alvo. O ex-secretário já está preso desde o ano passado por um outro crime. Os dois são suspeitos de terem
terem recebido R$150 mil em propina para interferirem na extradição do traficante holandês Gerald Luciano Palme, preso em 2021 aqui no Rio de Janeiro. Também foram cumpridos mandados contra a advogada do traficante, Patrícia Falcão, e um policial penal. A defesa do ex-secretário, Alessandro Pitombeira, disse que não teve acesso ainda, não conseguiu ainda acesso ao processo. Nós não conseguimos contato com as defesas da advogada Patrícia Falcão e também do delegado da Polícia Federal, Fabrício Romano. Eu volto com você, César. Obrigado pelas informações, Bruno Motti. Boa noite a você, a cariocas e também fluminenses. O escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, admitiu pela primeira vez que tinha, sim, um contrato de prestação de serviço com o Banco Master. Depois de 3 meses de silêncio, a confirmação de Viviane Barsi de Moraes veio em um comunicado. O escritório dela afirmou ter prestado serviços jurídicos ao Master entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado, quando o banco de Daniel Vorcaro foi liquidado pelo Banco Central. Disse ainda que o contrato envolvia uma equipe de 15 advogados e que outros 3 escritórios especializados em consultoria também participaram do serviço. O escritório de Viviane Barsi alega ter feito 94 reuniões de trabalho durante quase 2 anos, a maioria na própria sede do Banco Master. Afirma também que foram produzidos 36 pareceres sobre, abre aspas, uma ampla gama de temas, fecha aspas. Sem detalhar os valores do contrato, estimado em 129 milhões de reais, a esposa do ministro Alexandre de Moraes nega que tenha conduzido causas para o banco de Daniel Vorcaro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, Moraes voltou a se manifestar sobre uma suposta relação com o banqueiro. Em nota, o ministro negou que tenha frequentado a mansão de Daniel Vorcaro na Bahia, como apontaram reportagens veiculadas na imprensa. O gabinete do magistrado afirmou que ele jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino e que nunca esteve na propriedade citada. Com o surgimento de novas suspeitas que apontam para uma possível relação entre Moraes e Vorcaro, preso novamente na semana passada pela Polícia Federal, o Partido Novo protocolou um pedido de impeachment contra o ministro. Como é possível que sua esposa tenha um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro e seu banco, Master, e no dia da sua prisão, o senhor Daniel Vorcaro troca mensagens incessantemente com o senhor ministro Alexandre de Moraes, marido de Viviane Barsi de Moraes, perguntando se tinha conseguido bloquear? Em outra frente, o relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, anunciou ter conseguido as assinaturas para a criação de uma CPI, com o objetivo de apurar as condutas dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ex-relator do caso Master no Supremo. A comissão precisa do sinal verde do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para sair do papel. E atenção, uma notícia que acaba de chegar. O senador Alessandro Vieira, que você acompanhou agora na reportagem, anunciou que protocolou o pedido de abertura de uma CPI específica para investigar a conduta de ministros do STF. O avanço da CPI depende agora do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E a ex-noiva de Daniel Vorcaro estuda acionar a justiça após o vazamento de trechos do inquérito da Polícia Federal com mensagens íntimas do casal. Enquanto isso, a defesa do dono do Master pediu ao Supremo Tribunal Federal para que o banqueiro possa se comunicar com os advogados dele na prisão sem ser gravado. Em petição enviada ao ministro André Mendonça do STF, os advogados reclamam de regras impostas pela Penitenciária Federal de Brasília, como a proibição de visitas imediatas e a gravação de áudio e vídeo de encontros com o cliente, procedimento comum em estabelecimentos federais. Se os pedidos não puderem ser atendidos, a defesa solicita a transferência de Daniel Vorcaro para outra unidade.
Desde a última sexta, o banqueiro cumpre prisão preventiva isolado em uma cela de 6 metros quadrados, sem contato com os advogados. Nesta segunda, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que quer ouvir o depoimento do banqueiro e prometeu tentar reverter decisão do ministro André Mendonça, que na última semana estabeleceu como opcional a vinda de Vorcaro ao Congresso. Ao jornalismo do SBT, a defesa já adiantou que o dono do Master não irá depor em nenhuma comissão. O presidente da CPMI também se defendeu de acusações de que integrantes da comissão teriam vazado conteúdos das quebras de sigilo de Vorcaro. Na última sexta, ao negar ter trocado mensagens com o banqueiro, o ministro Alexandre de Moraes acusou a comissão de ter repassado os diálogos à imprensa. Não há a menor condição de se dizer que os vazamentos aconteceram pela CPMI. Esses dados foram manuseados por muitas pessoas. Eles chegaram à CPMI, foram para a presidência do Senado, depois para a Polícia Federal, voltaram à CPMI, ou seja, nós temos aí dezenas de pessoas que podem ter tido acesso e que podem ter feito vazamento. O vazamento dessas conversas se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal. Mensagens íntimas trocadas entre Daniel Vorcaro e a ex-noiva Marta Graeff, divulgadas nos últimos dias, foram classificadas pela defesa da influenciadora como uma violência. Os advogados estudam tomar medidas judiciais sobre a exposição da intimidade. Em manifestação nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, condenou o vazamento e disse: ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal. E nós seguimos falando do caso do Banco Master, agora com Natália Fruê, analista política do SBT. Natália, muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Falei que nós iríamos precisar muito de você aqui, né? Essa nota do escritório da esposa de Moraes, ela conseguiu ou não diminuir a crise? Ou ela não convenceu? Qual é a sua opinião? Oi, César, boa noite para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Ela não convenceu e deixou mais dúvidas, César. Primeiro porque a nota não explica se o contrato era de fato de 3 anos, como a imprensa já veiculou, porque diz que começa em fevereiro de 24 e termina logo depois da liquidação do Master. Uma dúvida que me chamou a atenção o contrato foi revogado depois que veio à tona o escândalo do Master. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, César, o valor. Esse valor, eu durante o dia falei com juristas renomados aqui, que atuam no próprio Supremo Tribunal Federal, e eles todos são categóricos em afirmar que é um valor muito acima daquele cobrado pelas grandes bancas de escritórios de advocacia. O que eles dizem é que o valor, assim, não existe um valor padrão, mas que talvez os grandes escritórios, eles atuem aí cobrando R$1 milhão por mês, o que seria menos da metade do valor cobrado pelo escritório de Viviane Barsi. Mais que isso, o que eles argumentam é que alguém que tem relação com o ministro do Supremo deve evitar qualquer tipo de ilação sobre questionamentos. A gente sabe que um dos critérios e dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Então, esse contrato e a confirmação de que, de fato, ele aconteceu, ele fere o critério da impessoalidade, como é que o ministro atua no Supremo Tribunal Federal e a esposa dele tinha esse contrato. Eles não teriam como saber se o caso do Banco Master iria um dia ou não chegar no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, para evitar qualquer questionamento sobre legitimidade, eles tinham que ter evitado esse tipo de relação, nem um pouco, como se diz em Brasília, republicana, César. Agora, na sua opinião, tudo isso fez com que o Supremo perdesse um pouco a credibilidade diante da opinião popular? Já vem há muito com questionamento sobre as ações do Supremo e isso só
aumenta aqueles argumentos, dá mais argumentos para quem normalmente critica, né? Antes se falava que era um grupo específico que perseguia o Supremo e agora me parece que passa um pouco dessa etapa de que é um grupo que acusava o Supremo de fazer perseguição com quem atentou contra a democracia. Ninguém tem dúvida que o Supremo foi importante para a manutenção da democracia. Agora, isso não dá o direito de que se atue de forma que, né, que acabe tendo relações aí que seguem pouco o que diz as regras da administração pública e esses princípios de legalidade, impessoalidade e transparência, César. Obrigado, Natália. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Volte mais vezes, vamos Voltarei. precisar. No Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de peças para motocicletas. Uma enorme nuvem de fumaça afastou os motoristas que passavam pela Avenida Brasil, na zona norte da cidade. Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados no combate às chamas. De acordo com as autoridades, o galpão armazenava materiais inflamáveis e estava vazio no momento em que o fogo começou. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sob investigação. Foi preso hoje em Belo Horizonte o principal suspeito de ter matado a companheira no Dia Internacional da Mulher. Ele já tinha passagens por violência doméstica. Entre lágrimas e pedidos por justiça, parentes e amigos se despediram de Mariana Camila dos Santos, de 30 anos. Chega, gente! Basta! 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 Ela foi assassinada com 30 facadas no Dia Internacional da Mulher. O principal suspeito é o companheiro dela, Jonatas Douglas de Oliveira. Ele foi preso nesta segunda-feira. A minha irmã estava dormindo. Ela acordou com ele já em cima dela, brigando com ela, alterado. E eles foram brigando até a cozinha. Ele agrediu minha irmã com 2 tipos de faca. Mariana foi encontrada morta dentro de casa, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. No quarto do casal, a polícia encontrou pedaços de uma faca que teria sido usada no crime. Outras 2 facas sujas de sangue também foram recolhidas. Inclusive, a mãe do autor estava no local, tentou impedir o fato da briga, chegou a interferir, pedindo ao filho que não fizesse, que não agredisse a vítima. Contudo, ele ignorou o apelo da mãe, entrou para dentro do quarto e desferiu as 30 facadas na vítima. 3 crianças estavam em casa no momento do crime. O filho mais velho da vítima, de 10 anos, presenciou o ataque. Ligou para a polícia e correu até a casa de vizinhos para pedir ajuda. De acordo com a polícia, o suspeito tem passagens por violência doméstica. O casal vivia junto havia 7 anos e, segundo parentes, o relacionamento era marcado por brigas. Mariana e Jonatas trabalhavam como salva-vidas em um clube de Belo Horizonte. A polícia investiga o caso como feminicídio. É o que toda família deseja, que a justiça seja feita, que ela não seja só mais uma. Porque a gente não pode todo dia noticiar um caso desse e nada ser feito. Mas infelizmente é o que nós estamos fazendo sempre. Estamos noticiando todos os dias. Aliás, o que era para ser mais um dia de trabalho terminou em violência. Uma recepcionista de hotel foi agredida por um hóspede em Curitiba. A mulher ainda afirma ter sido vítima de uma tentativa de estupro. Os olhos vermelhos e a pele marcada são resultado de uma agressão brutal. A recepcionista de um hotel, que fica no centro de Curitiba, foi atacada por um hóspede depois de se recusar a beijá-lo. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz queria consumir bebida alcoólica na recepção, o que é proibido. Contrariado, ele passou a importunar a funcionária. A vítima conta que tentou se proteger em uma área restrita, mas não teve escape. Apenas 45 segundos depois, o agressor pulou o balcão e a atacou. Mesmo debilitada, ela tentou fugir, mas foi perseguida pelo hotel. Ele começou a me enforcar. Eu, com tanta força, eu empurrava a mão dele com as 2 mãos. Aí, pela segunda vez, ele tentou de volta e me dando soco na cabeça. Soco, enforcada. O agressor foi identificado como Jonathan Reinaldo dos Santos, de 24 anos. O pintor foi preso em flagrante e agora pode responder por tentativa de feminicídio.
Ele vai até as câmeras, retira ali os cabos para tentar apagar essas imagens e depois diz para uma testemunha que ele estava ali ajudando. Eu não estou aqui ajudando, eu não sei o que aconteceu. Já na custódia, ele já disse que é casado, que é pai de 2 filhos, que ele precisa cuidar da filha e que ele só fez isso porque ele se perdeu na droga, ele estava sob efeito de cocaína. O caso da Maria engrossa uma estatística alarmante. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 21 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência aqui no Brasil só nos últimos 12 meses. Números que aqui ganham nome, rosto e uma dor que vai além das cicatrizes. Tô com medo, eu não sei o que vai acontecer. O homem é um monstro, ele não pode ficar solto por aí. Como fez comigo, eu sobrevivi e outras mulheres. Aliás, a importunação sexual contra mulheres é um crime grave e muito mais comum do que se imagina. O Brasil, para que você tenha uma ideia, registra mais de 100 casos por dia. Neste domingo, em pleno Dia Internacional da Mulher, a polícia prendeu um homem em flagrante após um crime cometido num supermercado. Está difícil segurar a raiva e as lágrimas. Eu me sinto lixo. Todo mundo fala pra mim, Luciana, não se sinta assim porque o lixo é ele. É Luciana que aparece nessa imagem gravada pelo circuito de segurança do mercado. O homem se aproxima e passa a mão nela. Eu comecei a pegar os legumes, né? Foi até o tomate, quando eu me deparei com alguém me segurando. Ele me segurou no meu ombro. Quando eu voltei, ele já voltou segurando na minha cintura, me pedindo licença. Aí eu encostei. Conforme eu encostei essa mão dele por trás, que a câmera pega só de frente, ele já veio assim, fazendo assim, já passando a mão. Elias Nunes da Silva foi confrontado pela irmã da vítima ainda no local. Ó, passando mão em mulher aqui no Talentos, ó. Safado, nojento. O homem foi preso em flagrante momentos depois. O crime que ele cometeu foi o de importunação sexual, que é diferente do assédio sexual, como explica esta promotora de justiça. O assédio sexual é normalmente praticado por alguém que usa da sua posição, cargo ou função para constranger ou exigir que alguém pratique favores sexuais. Né? E no importunação sexual não existe essa hierarquia, ela é praticada em ambiente público, né? Há uma invasão da liberdade sexual da vítima. O país registrou por dia mais de 100 casos de importunação sexual em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram quase 38 mil ocorrências desse tipo em um ano. Cenas como essa, em que uma adolescente de 14 anos é atacada por um homem no caixa do mercado. No trem, uma mulher sofreu a mesma violência, com o vagão lotado de passageiros em São Paulo. Seu maldito, estragar o dia de todo mundo, desgraçado! Seu maldito! A importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. É um crime considerado grave por si só. E essa violência praticada contra a mulher, quando não interrompida, pode evoluir para algo ainda pior, como feminicídio. Ele pode acontecer a partir de uma importunação ou a partir de uma tentativa de alguma outra violência sexual e ela é repudiada, né, pela vítima. Então, a gente vê violências mais graves acontecendo também nessa situação. É que muitos homens ainda não entenderam que o corpo da mulher não é espaço público e não pode ser tocado sem autorização. No Dia Internacional das Mulheres, eu recebi esse presente. A minha família me esperando em casa, sabe? Pra gente comemorar, e eu não consegui comemorar isso. E o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo agora faz parte do pacto Ninguém Se Cala, uma iniciativa do Ministério Público para que profissionais de saúde identifiquem mulheres vítimas de agressão. De hoje em diante, médicos e profissionais de saúde serão orientados a registrar nos prontuários os casos suspeitos de violência contra a mulher que chegarem aos hospitais. Fraturas, luxações, hematomas. É assim que são descritos nas fichas das pacientes os ferimentos com que elas chegam aos serviços de emergência. O que causou, ninguém explica. Traumatismo craniano foi o diagnóstico de uma mãe de 4 filhos que chegou ao hospital dizendo que tinha levado um tombo.
A enfermeira viu que era uma agressão, eu falei que caí da escada, mas ela não acreditou. Depois eu chorei e contei para ela o que tinha acontecido e pedi para não chamar a polícia, porque ele ia matar meus filhos. Essa foi uma das inúmeras ocasiões em que ela foi espancada durante os 20 anos de relacionamento. Foi aos poucos, né? Eu estava grávida do meu filho. Foi onde eu levei o primeiro mata-leão dele, e o tapa. Então ali começou. Aí eu desculpava, eliminava uma flor. E aí foi indo, mas a pior parte mesmo foi quando chegou a pandemia. Em todas as vezes que tentou terminar o casamento, foi ameaçada. Do que ele te ameaçava? De morte. Me batia e falava que um dia ele ia conseguir o que ele queria, me matar. A ida ao hospital naquele dia poderia ter sido um socorro. Eu gostaria de não terem deixado eu ir embora. Gostaria que tivessem chamado minha mãe, ou meu irmão, alguém da minha família, para não deixar eu voltar para casa e continuar aquilo, né? Aquele ciclo que eu não aguentava mais. Só que eu não contava para minha família, que eu não queria dar esse desgosto para minha mãe. O agressor morreu há 2 anos. Só então a vítima se viu livre. Mas a iniciativa do Ministério Público e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo é para que as mulheres, alvo de agressores, encontrem mais um caminho para a liberdade. E a nossa esperança é que com isso a gente vá diminuir os índices de violência e talvez trazer até para essa mulher o reconhecimento de que ela está numa situação de violência, porque por vezes ela não entende isso e o médico é o primeiro agente que ela vai encontrar, né? Antes de procurar a polícia, antes de procurar ajuda jurídica, ela acaba indo para o pronto-socorro por conta das lesões. Excelente medida. A Advocacia Geral da União solicitou a abertura de inquérito para apurar a circulação de vídeos que fazem apologia à violência. Nas gravações, homens simulam agressões ao receberem um não de uma mulher. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Paola Cuenca, que traz todas as informações direto e ao vivo de Brasília. Paola, já há suspeitos identificados nesse caso? Conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem está nos acompanhando, pelo menos 4 perfis de usuários que reproduziam esse tipo de conteúdo já foram identificados e estão sob análise agora das autoridades. Nestes vídeos, que inclusive já foram retirados das plataformas digitais, era possível ver jovens que davam socos, chutes, esfaqueavam e até mesmo simulavam tiros contra manequins que representavam as mulheres. E a justificativa para toda essa violência eram mensagens nesses vídeos que falavam sobre uma recusa dessa suposta mulher a um relacionamento, a um beijo e até mesmo a pedidos de casamento. Segundo a AGU, o conteúdo destes vídeos pode ser enquadrado em crimes como incitação ao crime, perseguição, ameaça, violência psicológica e também há outros enquadramentos ligados à violência de gênero. Para a AGU, ainda que não exista uma vítima em si ali naqueles vídeos, o fato dele ter um estímulo ao ódio às mulheres acaba colocando em ameaça, em perigo, os direitos fundamentais de todas nós. César? Sem dúvida nenhuma, Paula. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Um projeto em parceria com o Ministério da Saúde vai oferecer apoio psicológico de graça a quem enfrentou as enchentes do Rio Grande do Sul. É mesmo... Olha, depois de 2 anos, tem muita gente, muitas pessoas ainda carregam traumas da maior tragédia climática da história do estado e uma dos maiores do país. Falar sobre o que enfrentou naquele maio de 2024 ainda é muito difícil para ele. Nossa, é traumático. Aqui ele viu a água chegar a quase 3 metros de altura. Nas estruturas da casa e da oficina, muitas marcas ficaram. Mas também há aquelas que os olhos não enxergam. A gente ouviu muito das pessoas tipo, tudo bem, perdeu tudo, mas disseram com vida. São 20 anos, 30, juntando as coisas. Pra gente perder tudo em 24 horas, mas... É como disse, o problema te mostra que tu é mais forte do que...
Um projeto quer ajudar na recuperação da população afetada pelas enchentes de maio de 2024. A iniciativa é uma parceria do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com o Ministério da Saúde. A ideia é atender moradores da capital e da região metropolitana que viveram diretamente o desastre climático. Especialistas alertam que os impactos na saúde mental após as tragédias podem durar anos. Então, são muito importantes essas ações de suporte, mesmo passado algum tempo, né, das enchentes, para que as pessoas possam seguir elaborando os seus traumas, tanto individualmente, como às vezes até de maneira comunitária também, né? Podem participar pessoas com mais de 16 anos que tiveram perdas materiais, emocionais e que ainda apresentem sintomas de ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático. O programa prevê até 7 encontros. A expectativa é atender cerca de 10 mil pessoas nesta primeira etapa. Ajuda que a Sinara sabe o quanto é importante. Acho que 3 meses depois que a gente não tinha retornado ainda para casa, eu procurei, né, um grupo. Foi muito bom, foi pessoas, psicólogas, nutricionistas, que resolveram se encontrar e passaram por isso também. E tentando ajudar o grupo na época, né? O barulho do silêncio incomoda. Você percebe nos depoimentos a necessidade de um tratamento que essas pessoas precisam, seja qual for. Em primeiro lugar, parabéns ao Ministério da Saúde Gaúcho por essa iniciativa. Mas seja qual for o problema mental, psicológico que você tenha, não fique sozinha, não fique sozinho, peça ajuda. Peça ajuda, é fundamental a ajuda nesse momento em que as pessoas estão passando, seja qual for o problema que a pessoa esteja passando. Nós temos muitos, mas muitos brasileiros e brasileiras com esse tipo de problema em todo o país. Nós precisamos dividir um pouco mais toda essa dor que essas pessoas continuam sentindo. O governo monitora com preocupação a intenção da Casa Branca de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Vamos retornar a Brasília agora com a repórter Ariane Bittencourt, que traz todas as informações relativas a este caso. Ariane, muito boa noite para você. Quais seriam os grupos que poderiam integrar essa lista aí dos Estados Unidos? Conta pra gente. Oi, César. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. São o primeiro Comando da Capital, o PCC e o Comando Vermelho. Esse foi um dos assuntos discutidos hoje aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ontem, inclusive, Vieira conversou por telefone com o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, que pretende levar adiante essa ideia de classificar facções criminosas em atividade no Brasil como organizações terroristas. O receio do Planalto é que isso abra um precedente para intervenções como a que aconteceu na Venezuela. A cooperação no combate ao crime organizado é um dos principais temas que o governo brasileiro levará para a reunião entre Lula e Trump. O encontro, previsto para a segunda quinzena de março, ainda não tem data marcada e pode ser atrasado por conta da escalada militar no Oriente Médio. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite para você aí em Brasília. E olha, a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos preparou uma reportagem que mostra os impactos da inclusão de grupos de outros países na lista de terrorismo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado não confirma ou comenta. A informação partiu de uma fonte brasileira com contatos no governo norte-americano. Desde o ano passado, a ala mais ideológica da diplomacia dos Estados Unidos tem planos reais para incluir o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas. Agora, essa inclusão estaria em passos mais adiantados, mas sem prazo definido para uma conclusão. Em novembro, isso aconteceu com o cartel de Los Soles da Venezuela, que, segundo Washington, tinha Nicolás Maduro como chefe.
A inclusão de um cartel de drogas na lista de organizações terroristas abre um caminho para que os Estados Unidos possam agir militarmente de forma mais ampla no exterior. Por exemplo, disparar ataques contra alvos considerados uma ameaça aos norte-americanos. Foi com base nisso que os Estados Unidos bombardearam embarcações e capturaram Nicolás Maduro. Além de bloquear bens e dinheiro no exterior, essa definição também permite que os norte-americanos monitorem o grupo considerado terrorista, mesmo em outros países. Algo que muitos governos interpretam como um ataque à soberania das nações. O PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas. E não há na previsão legal para o emprego das Forças Armadas o combate a organizações criminosas em circunstâncias normais. Essa própria tentativa de imposição de um modo de agir que é estranho ao ordenamento jurídico brasileiro já é uma espécie de interferência na nossa soberania. A possível inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas foi tratada nos bastidores no fim de semana por alguns líderes latinos de direita que estiveram na Flórida para um encontro com Donald Trump. Ali, o presidente norte-americano assinou um documento para criar um grupo regional para o combate ao narcotráfico. Só que México, Colômbia e Brasil, que têm presidentes alinhados à esquerda, não foram convidados. Nesta segunda-feira, o Exército dos Estados Unidos publicou fotos de caças e aviões que sobrevoaram a costa da Venezuela na semana passada. O texto diz: "Estamos aqui para observar." A Casa Branca foi procurada pelo SBT para comentar a possível inclusão das facções brasileiras na lista de terrorismo, mas até o momento não tivemos resposta. Um dos principais reflexos dessa guerra é o fechamento do Estreito de Hormuz. Por aqui, é esse quadradinho pequenininho aqui no nosso salão, mas por aqui, olha, para você ter uma ideia, passam 20% do petróleo mundial e o Irã tem águas territoriais e controle de boa parte desse trecho. O país disse que vai atacar embarcações dos Estados Unidos, de Israel e também de aliados. Com o agravamento da guerra, o preço do barril de petróleo chegou a ultrapassar os $100 pela primeira vez desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o mundo ainda enfrentava os reflexos da pandemia. Nós preparamos aqui um gráfico que mostra para você o preço do produto que disparou nesses últimos 10 dias quando começou a guerra no Irã, uma alta de mais de 60%. Olha, você acompanha tudo aqui. Hoje, depois das falas de Donald Trump, o petróleo recuou e ficou abaixo dos $90. Mas toda essa instabilidade provocou efeitos no mercado. O dólar começou a semana em queda, cotado a R$ 5,17. Bolsas da Europa e da Ásia também caíram. Mas por aqui, o Ibovespa subiu, puxado pela Petrobras, porque com o petróleo mais caro, as ações da empresa tiveram uma valorização. Agora, sabendo desse panorama econômico internacional que nós te mostramos no telão, fica aí a pergunta, não é? Aqui no Brasil, nós podemos sofrer as consequências desse conflito com o aumento do preço dos combustíveis? Veja agora na reportagem de Bruna Carvalho. Para o motorista, na maioria das vezes, a sensação é a mesma. Tá sempre mais caro, né? Tá sempre aumentando, o valor nunca baixa, enfim. Como consumidor aqui tá sempre mais caro. Na média nacional, o preço do litro da gasolina passou de R$ 6,28 na última semana de fevereiro para R$ 6,30 na semana passada, uma alta de 2 centavos. Já o litro do diesel saiu de R$ 6,03 para R$ 6,08. Apesar dessa mudança, a Petrobras afirma que busca evitar reajustes imediatos para não transferir a volatilidade do cenário internacional diretamente ao mercado interno. Para especialistas, mesmo estando bem longe do Oriente Médio, o Brasil deveria reorganizar a conta. A Petrobras está segurando esse repasse, né, de preço para a gasolina e para o diesel, porque a gente sabe que se repassar, você tem impacto inflacionário, né? E você também, automaticamente, tem impactos também na popularidade do governo, né? E esse ano é um ano de eleição, né? O governo federal também afirmou que a decisão sobre eventuais aumentos cabe à estatal, que avalia o cenário antes de alterar os preços nas refinarias.
A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis manifestou preocupação com a situação. Ela afirma que as defasagens nos preços dos combustíveis praticadas pela Petrobras atingiram valores recordes e recomenda que o preço da gasolina e do diesel no mercado local acompanhe o valor internacional. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, que representa cerca de 45 mil postos de combustíveis no país, pontua que já está pagando mais caro pelo barril e que os postos estão sujeitos ao aumento do custo para a compra dos combustíveis junto aos distribuidores, com possíveis reflexos nos preços ao consumidor. Ainda não há uma estimativa de quando a estatal vai aumentar o preço. Enquanto isso não acontece, outros setores fazem novas contas, já pensando em evitar prejuízos futuros. Para economistas, toda a cadeia produtiva pode sofrer impactos a curto prazo. A qualquer momento aumenta o preço da gasolina e do diesel. Então, com essa expectativa, quem pode já começa a botar no preço. Acompanhe agora a análise de Tiago Nigro sobre os reflexos da alta do petróleo no seu bolso. Galera do SBT, desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã e o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo, o barril de petróleo disparou. Algumas semanas atrás estava em $60, nesse final de semana chegou a 110 e agora deu uma corridinha para $100 porque os governos começaram a sinalizar uma possível intervenção de emergência. Isso tudo está acontecendo do outro lado do mundo, mas a alta do petróleo impacta diretamente o seu bolso, porque tem um negócio aqui no Brasil chamado PPI, que é o preço de paridade de importação. É basicamente o preço que o combustível deveria custar aqui, levando em conta o que ele custa lá fora. E segundo a Abicom, na semana passada, antes do barril explodir, a defasagem da gasolina era de 11% e hoje já está em 49%. Em questão de dias, a coisa toda piorou demais. E só para vocês terem uma noção, para igualar os preços do Brasil com os do mercado internacional, o litro da gasolina deveria subir R$ 1,22 e o litro do diesel precisaria subir ainda mais para R$ 2,74. Então, se a Petrobras não reajustar os preços e essa diferença do petróleo lá fora para o preço da bomba continuar aumentando, duas coisas podem acontecer. Primeiro, desabastecimento. Então, a gente teria filas enormes nos postos e supermercados vazios. Segundo o presidente da Abicom, os estoques atuais garantem abastecimento só por 15 dias e sem reajuste e sem importação nova, a conta é simples, né? Vai faltar combustível. E segundo, o governo absorvendo o prejuízo. Isso daqui já aconteceu no governo Dilma, quando a Petrobras segurou o preço por anos e acumulou uma dívida de 130 bilhões de dólares. E de qualquer maneira, se a situação no Irã continuar tensa e o preço do barril continuar subindo da forma que está, prepara o seu bolso, porque um aumento nos combustíveis aí pode ficar impossível de segurar. E para a gente saber se o aumento dos preços dos combustíveis já foi repassado aos motoristas de São Paulo, nós vamos falar ao vivo com a repórter Fernanda Trigueiro. Oi, Fernanda, muito boa noite para você. Conta para a gente, já começou uma corrida aos postos? Os motoristas estão querendo encher os tanques aí? Está realmente acontecendo isso por aqui? Boa noite. Oi, César. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A situação tá bem difícil por aqui, viu, César? Conversei com alguns motoristas que disseram que eles estão preferindo, neste momento, abastecer aos poucos, viu, César? Colocando pequenas quantidades para acompanhar exatamente a variação dos preços e, quem sabe, esperar uma possível queda nos próximos dias. Como vimos aí na reportagem, a média nacional da gasolina encerrou em R$ 6,30 na semana passada. Aqui em São Paulo, o valor médio do litro ficou em R$ 6,17. Aqui neste posto em que a gente está, César, o valor está mais alto, viu? O preço ali na bomba a gente consegue, inclusive, ver pela nossa imagem da câmera, R$ 6,49. A maior preocupação, né, César, é aquilo que todo mundo sabe, o famoso efeito cascata. Quando sobe o preço da gasolina, tudo acaba subindo junto. É o preço dos transportes, das mercadorias, dos alimentos. E aí, no final das contas, quem paga essa conta é o consumidor, né, César? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelas explicações, pelas informações. Fernando, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Aliás, por falar nisso, o presidente americano Donald Trump afirmou hoje que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã está praticamente concluída. O conflito chegou ao 10º dia.
Em discurso agora há pouco, Trump afirmou que a ação militar no Oriente Médio será de curto prazo, mas garantiu que vai continuar até que, nas palavras dele, o inimigo seja derrotado. Na última sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca havia afirmado que a guerra poderia durar até 6 semanas. O Irã confirmou neste fim de semana a escolha do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que é filho do Ayatollah Ali Khamenei. As autoridades iranianas convocaram o povo a manter a unidade e jurar lealdade ao novo líder. Logo após o anúncio, Trump afirmou que a escolha era um grande erro e que o novo Ayatollah não duraria muito. O 10º dia de conflito foi marcado por novos ataques, tanto no Irã quanto em Israel, onde uma pessoa morreu. Mesmo depois do ataque do cessar-fogo, os iranianos, de acordo com as agências internacionais, fizeram tudo possível e correram contra o tempo para reformar o programa e aumentaram a produção de mísseis balísticos e de lançadores desses mísseis. Os israelenses entendem isso como uma ameaça existencial, pois esses mísseis podem causar um grande dano à vida dos cidadãos israelenses e matar centenas, se não milhares de civis. Os israelenses e americanos então decidiram fazer um ataque preemptivo contra o regime iraniano e aí realmente agora é uma guerra total. Agora há pouco, Israel anunciou uma nova onda de ataques contra o Irã. O território do Líbano também foi bombardeado. Segundo Tel Aviv, os alvos eram terroristas do Hezbollah, que apoiam o regime iraniano. Durante visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Lula disse que está preocupado com a escalada do conflito no Oriente Médio e defendeu um maior preparo militar do Brasil. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão, mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Uma cena que se repete a cada 4 horas no estado de São Paulo. O furto de rodas e pneus. Os ladrões agem rápido e, muitas vezes, não se intimidam nem mesmo com as câmeras de monitoramento. O susto veio logo na chegada. Onde antes estavam as rodas do carro, ficou apenas o prejuízo. Nosso táxi ficou aqui na calçada por algumas horas e quando a gente retornamos aqui no centro de Suzano, olha o carro como está. Mesmo em uma via cercada por câmeras de segurança, os ladrões não se intimidaram. Sem qualquer pressa, os 2 homens caminham por esta rua residencial de Suzano carregando as rodas. O Damião, que trabalha em uma obra vizinha, foi um dos primeiros a ver o veículo depenado. Agora, ele está com medo de que o seu carro seja o próximo alvo. A gente fica sempre olhando lá de cima, vê se quando a gente olha, porque vê a hora sair não tem mais carro na rua, né? De madrugada roupa, não tem ninguém na rua, né? Pra ver, né? Quando a gente chega só tá o furto, ó. Até agora, ninguém foi preso. O prejuízo para o taxista passa dos R$8.000. Dinheiro que, para quem vive do volante, representa dias de trabalho. O prejuízo, com certeza, passa entre 5 e 8 mil reais. E vai ser demora para a gente conseguir recuperar um valor desse, né? Quem também teve as rodas do carro furtadas na porta de casa foi a filha da Silvana. O carro da Júlia ficava na rua e o meu dentro. E eu estava bastante preocupada, porque a nossa rua era uma rua dupla mão, mas ela é escura. Levaram todo o conjunto completo das rodas e pneus. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou mais de 2.100 roubos e furtos de pneus e estepes em 2025. Isso representa um crime a cada 4 horas.
Especialistas em segurança alertam que as rodas e os pneus são vendidos facilmente no mercado paralelo e geram lucro rápido para os criminosos. Você tem lojas que vendem produtos dessa natureza, que estão desenvolvendo uma atividade ilícita, mas tem também os aproveitadores, aqueles que estão praticando o crime de receptação. Então, é muito importante que o cidadão observe a diferença de valor do produto que está sendo ofertado e o produto vendido no mercado normalmente. Algumas medidas simples podem ajudar a evitar o roubo de pneus, como o uso de parafusos antifurto ou alarmes com sensor. É importante que as pessoas tentem se precaver. Se não tiver como deixar o veículo estacionado dentro da sua residência, buscarem fazer um seguro ou até mesmo rastreadores em seus veículos. E amanhã é dia de Champions League na tela do SBT. O Barcelona viaja até a Inglaterra para enfrentar o Newcastle. 2 times diferentes, mas que têm uma conexão especial. Newcastle e Barcelona podem não ter uma longa tradição de confrontos na Europa, mas há uma conexão entre os clubes que passa por um nome histórico: Bobby Robson. No Nordeste da Inglaterra, ele é lenda, ídolo eterno do Newcastle, com direito a uma estátua em frente ao St. James Park. Em Barcelona, foi o comandante de uma temporada mágica entre 1996 e 97. Ele que abriu as portas do Camp Nou para um jovem brasileiro, um tal de Ronaldo. O passado ajuda a contar essa história, mas agora o que importa é o presente. Newcastle e Barcelona deixam as semelhanças de lado e concentram todas as forças na decisão que tem pela frente. Desta vez, não há nada para dividir, já que há apenas uma vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões. Fundado há mais de 130 anos, o Newcastle vive a euforia. O clube nunca chegou tão longe na Liga dos Campeões. O treinador, Ed Howe, reconheceu que essa é a partida mais importante da história recente do clube. Já o técnico do Barcelona, Hansi Flick, lembrou que terá um ambiente hostil pela frente, com a força da torcida inglesa. Futebol guarda memórias, mas também escreve novas histórias. E o próximo capítulo será no St. James Park.